Como foi sua experiência de compor para uma opereta? Essa foi a primeira experiência, fazer uma composição, quando vai começar, né? O fato que seja uma opereta talvez deu o pontapé decisivo, porque eu nunca pensei em compor, né? Eu sempre me vi mais como intérprete, como executor, então o fato de escrever uma opereta, efetivamente tendo um texto, uma coisa que eu tinha comentado até com o Roberto há um tempo atrás, eu talvez me embalaria nessa coisa, e ele veio com o famoso texto dessa opereta, desse teatro de comédia e música, e começamos a pensar como seria. E quando foi para ser mesmo, aí tinha que dar o empurrão final, meio que a quatro mãos, não na própria composição, mas no fato de adaptar quanto possível o texto à música que estava saindo. Eu escrevi algumas, quando veio a proposta, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a escrever algumas anotações, o dueto de amor, a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu comecei a escrever alguma coisa e sobre esse dueto eu liguei para ele e falei: Roberto, está saindo musical, tudo bem? Eu falei: não, tudo bem, o que você quiser, a música é por você. Então tá. Aí depois teve o coro do começo, que me veio uma ideia, além da música, o coro das lanternas lá na frente, comecei a escrever algumas coisas assim, sem pensar em uma unidade estilística, né? Coisa que efetivamente não aconteceu, quer dizer, na verdade existe uma multiplicidade de estilos que são sempre tem motivo a respeito daquilo que o que está acontecendo no texto, né, na situação dramatúrgica, ou no fato mesmo que sempre se fale de ópera, porque tem um maestro que é um dos protagonistas, né, que escreveu uma ópera, e ele tem essa frustração que essa ópera nunca chamam ele para apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, já que a ópera se passa em Angra dos Reis, né? Então ele tem essa esperança, tal. Então esse mundo da ópera resolvi colocar dentro da composição, né? Com alusões, sempre todas elas sempre têm algum motivo dramatúrgico, sempre com grande ironia, naturalmente, todas alusões evidentes a óperas muito conhecidas, pequenas, invisíveis, curtas, longas, dependendo daquilo que a situação chamava. Então eu me diverti muito no fim. Foi meio estressante porque eu tive que acabar, como sempre as coisas não tem tempo suficiente, mas no fim eu devo dizer que me diverti muito e tenho até encomendas agora. Muito engraçado. Então essa foi realmente uma boa experiência. O senhor quis passar mesmo essa mensagem dessa mescla ítalo-brasileira? Sim, a ideia é sempre passar aquela coisa que a ópera é pop, né? A música clássica, assim chamada, a música erudita, não merece ter o papel que às vezes ao qual frequentemente era relegada, né? Antigamente era uma coisa mais das cortes, mais para quem tivesse dinheiro, mais de uma certa classe social, e na verdade não. A música clássica é para quem gosta. O problema da música clássica é não ter os mesmos veículos que a música popular tem, né? Para ser ouvida, para ser comercializada até, embora claro que seria um tipo diferente de comercialização. Mas eu vejo nas inúmeras viagens que eu fiz aqui no interior do Paraná, por exemplo, todas as vezes que a Orquestra Sinfônica do Paraná ia para o interior, era recebida de uma forma entusiástica. Eu nunca toquei pop, eu sempre toquei música erudita, assim. Até na viagem eu fiz só com música brasileira, e não pop, talvez um bis tivesse alguma coisa pop, né? E as pessoas assim, ficam encantadas, vão ver a hora que volte, né? Ou seja, quando a pessoa é colocada para ouvir a música clássica, ao vivo especialmente, o efeito é um efeito extraordinário, evidentemente. Então, esse meu trabalho de estar popularizando e ajudar a popularizar uma linguagem que chamamos de erudita, de ópera, é um trabalho incessante que eu nunca parei de fazer e nunca vou parar de fazer. O senhor diz que tem encomendas? Tem encomenda. Então, depois dessa experiência, fui chamado, tem dois produtores que assistiram, participaram de alguma forma. Então, um apresentou um projeto, creio, dois apresentaram um projeto para um musical infantil.
e me pediram para se eu quero escrever a música. Então foi o projeto. Se ele for aprovado, eu tenho 2 musicais infantis para escrever de novo. E mais uma parceria de uma coisa minha, vontade antiga que eu tenho, que era a primeira ideia que eu tinha lá atrás, que é escrever uma ópera rock. Então o Roberto tem um texto excelente que ele já apresentou na Itália com um famosíssimo cantautor italiano, e uma coisa que não deu muita liga, acabou não indo muito para frente isso. É Fabio Concato, para quem é leitor da revista deve conhecer bem, porque ele foi uma celebridade nos anos 90, assim, era muito famoso. Eu não fui assistir, porque eu conheci o Roberto nessa época lá na Itália, mas eu fui assistir outra montagem dele, que foi a famosíssima Maria de Buenos Aires com Milva cantando, que é a nossa tigresa lá, né? E conheci o Roberto, depois começamos a trabalhar, eu fui conhecer porque a gente tinha um projeto junto para vir aqui no Paraná, e acabamos trabalhando junto a partir de então. Mas com ele já comentei, e ele falou: Alessandro, eu tenho texto. É aquela Patrícia. Chama-se Patrícia. É uma história dramática, droga, uma coisa bem contemporânea, né? É bem traduzível para a realidade brasileira. Então estou aguardando ele agora traduzir o texto e vamos para essa ópera rock, que vai ser o meu desafio. Vai sair a ópera rock. Vai. O que o senhor imagina de uma ópera rock? A linguagem que eu gosto é uma espécie de umas baladas heavy metal com algumas incursões. Eu gosto do heavy metal. E o heavy metal, mas não heavy metal gritado, heavy metal aquele de ritmos absurdos. Eu gosto do som do heavy metal e gosto um pouco dessa questão das baladas, como disse, com alguma incursão em alguma coisa mais violenta por causa do texto, daquilo que o texto fala, né? Tem morte, tem droga, tem tudo isso, né? Tem cenas de conjunto, com coro, tem cenas solistas, então estou aqui, já estou pensando, já tenho sons em mente, tenho algumas, já escrevi secretamente alguns acordes, né? Claro que é uma coisa completamente diferente que escrever opereta, mas é uma coisa muito ligada ao texto, né? Porque o glamour, digamos, o sucesso da ópera é quando o texto e a música vão casados durante todo o tempo da ópera. Isso é o sucesso realmente, quando música e palavra conseguem dialogar entre si a ponto de ficar uma coisa só. Essa sua parceria com o Innocenti já vem da Itália, então? Sim, então na verdade a gente se encontrou na Itália para esse projeto que a gente fez aqui em Curitiba durante 6 anos com a ajuda da região do Vêneto, né? Era um projeto chamado Latera Lírica. Era uma coisa que é muito, todo mundo me pede quando é que faz de novo. Foi muito interessante porque era uma série de encontros durante 3 anos, que se repetiu para outros 3, porque deu muito certo. Eram financiados pela região do Vêneto, pela um setor que agora não me lembro como chamava, mas não era setor da cultura, e por causa do grande número de imigrantes vênetos que tem no Paraná. Então, foi uma masterclass permanente, digamos, aqui durante 3 anos, que no primeiro período montamos até óperas, né? E a primeira ópera foi La Bohème e o diretor foi Roberto, porque o Roberto era da Universidade de Adria, junto com a Luisa Giannini, que foi a mentora do projeto, ela que inventou essa coisa, depois de ter conversado com o pessoal do consulado, aqui em Curitiba, e deu certo essa parceria com o Guaíra, e a Itália conseguiu dar uma verba importante nos primeiros 3 anos, montamos La Bohème, Rigoletto e Don Giovanni. E essas óperas foram levadas para a Adria também, menos o Rigoletto, porque como tinha a Arena de Verona que ia levar o Rigoletto para lá, então a gente transformou esse título lá em um italiano em Algéria, então lá fizemos essa. Mas foram ao todo 3 produções repetidas lá, né, com elencos formados por brasileiros e italianos, escolhidos por meio de masterclass aqui e na Itália, misturava tudo e fazia com 2 elencos, tanto aqui como lá. Foi uma experiência muito boa, inclusive cada módulo de uma semana que a gente fazia aqui a cada mês e meio, 2 meses, valia crédito caso
o cantor quiser, ou o pianista, que foi para pianista também, quisesse continuar o biênio superior lá em Adria. Tem gente que foi para lá, tem gente que acabou morando lá. Teve uma menina do último ano, que tinha 18 anos, chamada Anna Vittoria Pitz, de Belém. E ela está lá, está no Maggio Musicale Fiorentino, no Opera Studio, está cantando em todo lugar, cantou em Sofia agora. Então, tem muita gente que, graças a isso, foi para estudar. Alguns voltaram, alguns ficaram lá. Pois é, esse projeto foi descontinuado, né? É que, na verdade, desse projeto, sabe que desse projeto nasceu o Opera Studio do Teatro São Pedro, em São Paulo. Porque o Carlos Morigiano, que era um dos nossos alunos aqui, levou essa ideia para o Teatro São Pedro, e a própria Luisa Giannini, que é professora de canto, junto com outros professores do Conservatório de Adria, acabaram durante 2 ou 3 anos, talvez mais, aplicando esse projeto no Teatro São Pedro. Agora não tem mais assim. Na verdade, é uma questão burocrática de vontade política, naturalmente, por parte dos dois lados. Naquela época, tinha uma secretária desse setor, que não me lembro como chamava, que era muito interessada e tinha dinheiro para financiar essa operação. E, pelo sucesso que teve, financiou outra vez, mas sem montagem de ópera, só como curso de aperfeiçoamento, que é aquilo que nós fizemos. E na base disso, nós estamos montando um negócio parecido em Londrina agora, através de Rouanet, naturalmente, não com a participação de alguma entidade italiana necessariamente. É uma coisa possível. A Luisa Giannini agora está com um Opera Studio maravilhoso no Conservatório de Venezia. Ela acabou mudando para lá e estão fazendo óperas lá. Seria a coisa mais interessante do mundo fazer de novo. Mas precisa, para isso, efetivamente, eu não estou no Guaíra no momento, né? Então precisa alguém, porque a ópera voltou em Curitiba comigo. A ópera fazia 7, 8 anos que não tinha, né? Precisa não só de dinheiro, mas precisa de muita boa vontade e muito amor para isso. Porque é uma coisa extremamente cara e difícil. Então, e eu saí de lá e a ópera parou. Ela veio com o senhor e saiu com o senhor também. Exatamente. Para não dizer que não fui nada, eles fizeram uma ópera chata em forma de concerto alemã, cujo libreto é intragável, a música é apenas suportável, e em forma de concerto eu dormi, eu e muitos outros, que é o Freischütz, Der Freischütz. E o ano passado, para não dizer que não fizeram nada, fizeram uma belíssima João e Maria, né? Hansel e Gretel, de Amperdink. E pronto. Mas ópera que é bom, título de ópera italiana, de ópera francesa, que é aquilo que o público quer, desde 2009, ou seja, fazem já um certo número de anos, faz 10 anos que não tem ópera como se deve aqui. Maestro, a ópera parou não por falta de público, né? Não, por falta de interesse. Muito pelo contrário, o público está pedindo, está cobrando, toda vez que se fala, olha, eu fiz ópera na Ópera de Arame, que apesar do nome nunca houve ópera lá. Um produtor particular montou uma empresa particular com dinheiro da Rouanet, e nós fizemos uma ópera desconhecida como L'Occasione fa il ladro, de Rossini, que é uma ópera juvenil de Rossini, um Rossini de 21 anos, uma ópera lindíssima, lindíssima, mas ninguém conhece, né? Uma ópera curta, longa, porque é uma ópera que dura 1h35, quase 1h40, com um ato único, com uma divisão de cena só. O Roberto foi o diretor, colocamos a Ópera de Arame que tem fosso, tivemos que levantar porque é muito fundo, tem uma empresa excelente, Audio Show, lá que sabe fazer a microfonação, porque sem microfonação lá não pode, microfonou a orquestra inteira e os cantores. Pois bem, a gente tinha o apoio exclusivamente da Band, da TV, que deu o apoio. Nós lotamos a Ópera de Arame com um título desconhecido, pagando 40 ou 60. Ou seja, não era barato. Lotamos, colocamos quase 2.000 pessoas lá dentro, na única apresentação que fizemos. E aí eu vi a Band lá, que mandaram, né? E aí entrevistaram uma moça de uns 25 anos, se ela tinha, 25 anos. Falei, e aí, o que você achou? Nossa, achei maravilhoso, etc. E assim, que legal. E você já tinha assistido uma ópera? Nunca, é a primeira vez. Aí eu fico me perguntando, como é que é diabo? Uma moça de 25 anos, um sábado à noite, ela foi lá na Ópera de Arame, porque viu na Band, provavelmente, né? Pagando no mínimo com quarentão para entrar,
E achou o máximo. E fui ver, não era La Traviata, não era Carmen, não era Barbiere di Siviglia, não. Era L'Occasione fa il Ladro. Por acaso, como disse, é linda. E fui muito bem encantada. A gente tinha um elenco primoroso. Mas uma pessoa que não conhece a ópera vai lá saber. Então tem uma curiosidade, eu continuo dizendo, ópera é pop. Tem uma curiosidade estranha, eu chamaria até, em volta da ópera, especialmente aqui no Brasil. Não creia que na Europa é assim. A ópera na Europa é mais para... A maioria tem toda uma certa idade que vai assistir ópera. Aqui no Brasil é impressionante. A gente faz qualquer título, até esse, como disse, o João e Maria, foi feito lá no Guaíra, ano passado, fizeram 3 espetáculos, estava quase lotado os 3 espetáculos. Né? Ou seja, colocam uma ópera, as pessoas vão. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Quem matou a ópera? Uma análise minha, assim, a frio de todos os acontecimentos aqui, eu creio que nesses anos todos não houve nenhum maestro que tivesse interesse específico para a ópera, porque dinheiro tinha muito mais de quando eu estava no Guaíra, mas muito mais, milhões eu vi com os meus olhos, depois já está ali com o portal da transparência, é só ir lá e olhar. Então eu creio que realmente teve um maestro que ficou 3 anos, depois foi mandado embora, e que acho que era alérgico à ópera, e esse maestro alemão que veio, que também não tem nenhuma experiência real de ópera. Eu vi no currículo, tem 2, 3, 4 títulos em forma de concerto, mas a atividade dele é atividade sinfônica. Então, acaba fazendo ópera porque é um pedido, porque é um teatro de ópera, mas assim, aquele foco, dizer, não, vamos gastar dinheiro para isso e não para aquilo, está faltando. Eu creio que seja isso o problema. O senhor agora está em Londrina, né? Dirigindo a orquestra lá. Como é que está sendo a experiência? É bem diferente, né? Porque é uma orquestra da universidade, o ritmo é diferente, tanto é que eu continuo morando em Curitiba, vou para lá 1 semana, 2 semanas por mês, porque o resto das atividades tem um maestro auxiliário lá, que é o Spala da orquestra, na verdade, e que lidera os ensaios a semana precedente à minha vinda, e as outras 2 semanas tem atividades variadas, que são atividades didáticas ou atividades ligadas às formaturas, porque a orquestra é da universidade. Então, entre os compromissos oficiais da orquestra é tocar nas formaturas. Então, todo mês ou em vários períodos tem formaturas, então a orquestra é uma das atividades que faz. Então, eu consigo morar ainda em Curitiba e me deslocar para lá quando precisa, como disse, todo mês. Mas além disso, o senhor eventualmente dirige a orquestra de Sim. O ano passado voltei para o Teatro de São Paulo, fiz uma produção incrível, belíssima de Pelléas e Mélisande de Debussy, que era o centenário da morte de Debussy. E logo em seguida fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde eu regia a Cavalleria Rusticana, também em forma de concerto, não tinha verba, etc. No começo do ano eu tinha ido para Campinas, na Orquestra Sinfônica Municipal. Esse ano eu vou para Goiânia, reger Barbiere di Siviglia. Então tem atividade como convidado, uma atividade que acaba acontecendo mais ou menos, né, dependendo. Eu tinha um projeto aqui, onde existe ainda esse projeto, mas a gente teve um período com muitos ensaios, muitas apresentações com essa orquestra Ladies Ensemble, uma orquestra toda de mulheres, projeto privado, né, de uma produtora, que saída inclusive da Orquestra Sinfônica do Paraná, e que resolveu criar um produto muito bonito, com figurino, com luz, etc. Um show, na verdade, que mistura Vivaldi com Piazzolla, por exemplo. E fizemos turnê no Paraná, etc. Foi um projeto que absorveu muito tempo, tanto é que eu não pude aceitar vários convites, porque eu estava no meio dos ensaios, das apresentações. Fizemos 2 turnês no Paraná com isso. Então sempre tem uma certa atividade. Eu voltei agora a trabalhar com o Teatro Guaíra, como convidado para todos os concertos que acontecerão durante um ano nas áreas metropolitanas, né? Agora, na semana que vem, vamos para Campina Grande do Sul, depois vamos para Colombo, depois vamos para São José dos Pinhais
credo que para Pinhais ainda nesse primeiro semestre. No segundo semestre são previstas outras cidades, credo, em viagem, porque faz parte daquela ideia de popularização, né, que graças a Deus o Guaíra continua, depois que começamos lá atrás, e me chamou para isso. Então acabei ontem, fiz o meu último ensaio de 4 com a Orquestra Sinfônica, que está excelente, do Sinfônico do Paraná, com a qual semana que vem vamos viajando. O senhor continua então com aquela proposta que o senhor se referia em 2006, a ICM, de tirar o medo das pessoas em relação à música erudita? Sim, o lema é sempre quem tem medo da música clássica, né? Como eu disse, essas viagens servem justamente para mostrar, primeiro, para o povo do Paraná, que está pagando o imposto, pagando o salário de todo o Ambaradan, que é um Ambaradan caro, para sustentar o teatro como um todo, a orquestra, né? Para mostrar para onde vai um pouco desse dinheiro, né? E aquilo mostrando da forma que a gente sabe fazer, que é apresentar música de boa qualidade, claramente condizente com o espaço que tem, condizente com o público. Esses concertos são concertos uma fórmula de 3 concertos, terça e quarta para as crianças e quinta para o público em geral no teatro, né? Terça e quarta, então a gente vai apresentar um projeto mais didático, que é o Pedro Lobo, que é o projeto mais didático por excelência, mostrar um instrumento que é bom para todas as idades, não só para criança, mas para adulto também. E depois, à noite, a gente vai apresentar uma belíssima e curta ópera com o Douglas Hahn, que é um grande barítono aqui de Joinville. E vamos fazer essa ópera de Cimarosa chamada Il Maestro di Capella, que é uma ópera onde não precisa de cenário, porque o cenário é a própria orquestra, é o maestro que explica para a orquestra, agora você toca isso, você toca aquilo, não, a trompa não quero, maledetto contrabasso, o oboé, não, espera, eu quero a flauta, quero o fagote. É uma ópera bastante didática também sobre a orquestra, né? Eu não tinha conseguido o material de orquestra ainda, e o Douglas conseguiu para mim, então a gente está fazendo algumas áreas famosas, Carmen, Barbeiro de Sevilha, e vamos festejar os bicentenários de nascimento tanto de Offenbach, que tem aquelas famosas, o Orfeu, tem o famoso Cancan, né? E também o Suppé, que tem a famosa Cavalaria Ligeira, que são músicas de grande apelo. A gente vai tocar o Bolero de Ravel também, né? Então, estou levando para o interior, para a região metropolitana, na verdade, toda uma série de músicas que deixem um marco importante para quem escutou, né? Mesmo que a gente viaje em 40 no máximo, mas são músicas que têm uma sonoridade, uma alegria, um contagiante para o público, né? E com certeza o público, se alguém por acaso tiver ainda medo da música clássica, vai sair sem. O Roberto Innocenti costuma dizer que o senhor é uma das autoridades máximas da música mundial hoje. Não exageriamo, Roberto. Que análise o senhor faria hoje do cenário mundial e brasileiro nesse aspecto? Olha, outro dia nós tivemos o concerto de aniversário da Oswell, lá em Londrina, né? A Orquestra Sinfônica da Universidade é 1 ano mais velha que a Orquestra Sinfônica do Paraná. Então nós festejamos dia 14, que é o dia que fui fundada, 14 de março, os 35 anos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. E aí eu fiz um pequeno discurso, que é um discurso que eu vou trazer para cá também. Porque se poderia perguntar, tem alguma coisa para se comemorar? Depois de 35 anos, enfrentando as grandíssimas dificuldades, que são muito maiores que aqui, as dificuldades que estamos enfrentando lá. E eu, fazendo uma análise meio rápida, assim, a cultura, a música, no mundo, sempre tiveram algum tipo de problema. Eu não me lembro alguém que possa dizer, nossa, eu me lembro que porque aqui se fala muito, em Curitiba, nossa, nos anos 90, aí sim que tinha ópera, porque fazia, porque não fazia. Aí fui ver, e assim, foram feitos 6 títulos em 10 anos, só que alguma coisa se fazia a ida em março, em novembro repetia a ida. Mas não se fazia ópera, se fizeram 5, 6 títulos, 10, sei lá, em 10 anos, que nada, fiz mais coisas eu em 4 anos, aqui em 5 anos, quando a gente tinha dinheiro, repito, assim, fizemos mais. Então,
Assim, a cultura sempre teve problemas, sempre, em todo lugar. Quem não tinha problema? Olha, pensa em Mozart, ele não tinha problema? Quem não tinha problema? Tinha problema quem era o compositor de corte, porque a corte, no século XIX, no fim do século XVIII, decidia, precisava ter um representante, tinha que ter um compositor italiano para a ópera de corte, o cara ganhava fortunas. Olha Salieri era super famoso, era uma star na época, né? Mas o resto do mundo, a cultura sempre teve problemas. E nos anos mais recentes, eu me lembro, nos anos 80, na Itália, que foram os anos onde o Partido Comunista, o Partido Socialista estavam no poder, mas era a família Abbado no poder em Milão. Ou seja, é claro que era uma força não política apenas, mas uma força cultural gigantesca. Então era tudo o que estava em volta do clã Abbado que fazia aquilo funcionar. Mas não era rosas e flores, como se fala. Era difícil. Ter dinheiro era difícil. A única coisa que não tinha, como eu sempre digo, era a lei de responsabilidade fiscal. Comentei hoje de manhã com Massimiliano Carraro, que foi meu professor, que improvisamente, no mundo como a gente o conhece hoje, no mundo que é apoiado, que nos Estados Unidos é outro discurso, mas na Europa, aqui no Brasil, o dinheiro acabou, abriu-se um buraco, onde caiu lá dentro o dinheiro, quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal, que foi na Itália um pouco antes, no Brasil um pouco depois. Porque, a mesma coisa, lá o cara ia entrar no Trato alla Scala, deixava 10 bilhões de liras, né, digamos 10 milhões de euros de buraco, e o problema era do próximo, o próximo entra, deixa mais 5, alguém vai pagar. Não tem problema. Hoje em dia, são os seus 10 milhões, se você tiver, que você vai colocar à disposição, como aqui. Né? Então, como eu digo, improvisamente, com a lei de responsabilidade fiscal, o dinheiro acabou. Né? Acabou mais que o dinheiro, eu acho que acabou a forma antiga de pensar, é uma questão de vontade política, não, é concurso público, não tem mais isso. Então as coisas mudam. É assim no nosso mundo da cultura, as coisas mudam igual. Você tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Antes o Estado dava todo o dinheiro, né? O superintendente aqui do Guaíra ia lá, batia o pau na mesa com o então governador. Ele dizia, eu quero 1,5 milhão, porque eu quero fazer a ida. Me contaram testemunhas oculares disso. E empresário, como? Não, eu quero 1,5 milhão. Toque, chegava 1,5 milhão. Eu vou hoje, ou se eu fosse no mesmo governador por acaso, lá atrás, fosse lá, eu quero 1,5 milhão, aí o cara abrir a porta e mandar embora. Porque mudou a forma, aonde achar o dinheiro mudou. O dinheiro mora aonde o dinheiro está, ou seja, nas empresas. Né? Nós temos uma das leis melhores do mundo, aqui no Brasil, com isenção fiscal, né? E além das leis municipal e estadual, que são boas também. Mas a melhor de todas é essa lei Rouanet, que nos permitiria, né, o acesso a grandes recursos que o poder público não tem mais à disposição. É inútil chorar. Isso faz tempo, não tem, vai ter sempre menos desse dinheiro público dessa forma, porque a lei Rouanet continua sendo uma disponibilização de um certo dinheiro público. Só que um dinheiro que, no lugar que entrar para lá, uma parte pequena, inclusive, vai para atividades culturais. Então, precisa aprimorar o sistema com o qual a gente vai descobrir onde está o dinheiro. Precisa aprimorar o sistema de, por exemplo, convencer o pessoal do marketing a saber como funciona a Lei Rouanet, porque tem gente que nem sabe que existe. Agora virou meio famosa porque tem o lado A e o lado B, que um diz, esses vagabundos dos artistas aqui pegaram dinheiro, petista, não, que lá outro fala, não, porque você... Agora tem uma grande diatriba estéril, né, nisso, mas é óbvio, a Lei Rouanet está sustentando projetos sociais aqui em volta, nos quais, inclusive, eu participei aqui, participei de 2 projetos sociais, várias vezes, aqui em volta de Curitiba, que morreriam se não tivesse a Lei Rouanet, por exemplo, né? E então o discurso é como a gente implementar, porque a disposição da cultura de Rouanet tem acho que tem 1,5 bilhão, uma coisa assim, é utilizado tipo
5%, eu estou falando cifras assim para dizer, mas utilizado uma parte muito pequena, mas à disposição, ou seja, o 4% das empresas com lucro real. Isso, as empresas com lucro real podem utilizar 4%, então o 4% do lucro real das empresas que poderiam participar dá 1,5 bilhão. Isso renderia feliz muita gente, né, porque tem uma lei que diz que a prefeitura ou o Estado deveriam disponibilizar 1% do orçamento para a Secretaria de Cultura ou para o Ministério, coisa que é uma cobra que se come o rabo, não pode. Por quê? Porque já está perto do 49, não sei quanto por cento, que é o limite prudencial das despesas com os salários do Estado. Então a cultura, quando tem sorte, tem 0,30, 0,30. Eu tinha 0,26 na época, soube que acho que estão com 0,32, uma coisa assim. 0,32 no lugar que é 1%. Está faltando 70% do orçamento da cultura em quase todos os estados, em quase todos os municípios, né? E esse 0,70% é lá na Rouanet que você tem que buscar. Não tem outra saída hoje em dia, e ainda bem que a gente tem a Rouanet, porque a gente vai continuar, senão você fica naquela coisa, temos que ficar aqui, eu quero concurso público. Você sabe que em Londrina eu tenho 5 músicos aprovados em concurso público mais de 2 anos atrás, né? É que não foram chamados até agora. Por quê? Mas não são 5 músicos, foram não sei quantos médicos lá do hospital universitário, que está sem médico, né? Então, um monte de gente que não foi chamada. A minha pergunta é por que autorizar os concursos? Mas aí já é outro departamento que não é o meu. Agora, eu vejo lá, fizemos, aplicamos as provas, publicadas em diário oficial. Tem gente que se mudou para Londrina e não foram chamados. Não foram chamados. Aí tem que entrar com recurso, né? 2 anos depois você é chamado. Tem um cara, um trombonista, o Gilberto, que fez um concurso antes que eu entrasse lá, 5 anos atrás. Eu, ano passado, entrou na justiça, 2 anos depois que venceu o prazo para ser chamado, ou seja, 4 anos depois, ele foi chamado. Porque a lei prevê que depois que você entra na justiça, seja chamado. Ou seja, um absurdo desse. Então, se eu espero o concurso público, alguém vai morrer. Como é que o senhor avalia? Hoje nós temos o rock, temos qualquer tipo de música, tem o funk, tem o... Sim. Nós estamos, com relação à música, vamos dizer, boa, Sim. Vamos dizer assim, ela está ganhando terreno ou perdendo terreno? Como é que o senhor avalia isso aqui no Brasil, no cenário mundial? Talvez, eu continuo pensando, assim, vendo as coisas fora, por exemplo, a Alemanha, que tem toda uma porque tudo depende naturalmente da educação, né? Que a música, os gostos, a cultura das pessoas depende da educação lá atrás, né? Então, quem está dando uma atenção especial para a educação, que são da Alemanha para cima, na Europa, digamos assim, tem resultados excelentes em termos também de divulgação do trabalho, vontade de ir atrás dos estudos, de se formar e trabalhar com isso. Mas no Brasil tem uma força que é ainda, eu acho, incrível, que é a força da curiosidade, dessa disposição que o público tem, da capacidade de prática, de se dedicar, né, do talento, né, nas artes, que tem muitíssimo aqui. Portanto, assim, o mercado aqui é um mercado que poderia estar se expandindo mais. É claro que o que acontece, continuo dizendo, o poder público não tem mais a força de sustentar os grandes grupos sozinho. Então, o que acontece? No São Pedro, a orquestra foi diminuída de 30%, mandaram embora 30% das pessoas. A banda sinfônica foi extinta, tá? Né? Então, são organismos históricos, de muita gente, mas é uma maradã que tem um custo muito grande. Então, muito depende de quem estiver na gestão, não olhar simplesmente como uma soma, quanto eu preciso cortar? 20%, 30%? Bom, se eu tiro isso, dá 30%. No lugar que ir atrás, como, por exemplo, fazem com, sei lá, claro, a USESP é uma espécie de reino à parte, mas a USESP tem, eu creio que não chega a 12%, talvez, ou 15%, não me lembro, de recursos externos. O resto é o Estado que implementa ainda. Mas esse 12% é uma coisa a qual vai atrás. Passaram por problemas, eles estavam passando por problemas, eles também, mas são problemas de milionário, não são problemas de gente pobre, né?
Agora, se até em São Paulo elementos, grupos são eliminados, é porque realmente existe uma crise. Mas, por outro lado, existe um grande público, né? Continua tendo um grande público. As minhas apresentações de uma ópera que não é ópera, como eu disse, lá do Pelléas Melisande, que é uma coisa muito de nicho, uma coisa muito de... Estava cheio, o Teatro Municipal estava cheio. Todas as vezes. Teve uma inundação um dia, atrasamos 15 minutos para as pessoas chegarem. Mas sempre o Teatro Municipal está sempre lotado. Ou seja, as pessoas vão ao ZESP, todas as vezes que eu fui nos concertos, está praticamente lotado, né? Ou seja, quantas orquestras tem? Tem ainda a Orquestra da Experimental, tem a ZESP Jovem, tem a Municipal Jovem, tem um monte tem o São Pedro. São Pedro tem apresentações de ópera, apresentações sinfônicas. Então tem um crescimento, eu creio, nesse meio. Quando você propõe alguma coisa, às vezes, para juntar, quem sabe, vários tipos de música, né, que conversam entre eles, aí quem sabe você consegue um leque maior, né? A gente fez o rock aqui com blindagem na época, que tem pessoas, assim, as pessoas me reconhecem na rua até hoje. Faz tempo que eu não vejo no Guaíra, né? Uma pessoa outro dia estava numa vendinha ali na praça mesmo, fora do Guaíra, para comprar uma alface que ia almoçar em casa com o Douglas, com o cantor. Uma senhora na fila falou: aí começamos no domingo. Eu achei que você ia falando com outra pessoa, estava falando comigo que estava pagando. Não sou eu no domingo, mas você começa no domingo. Como não, senhor? O programa francês, não é o senhor que vai fazer? Não, eu, colega. Então, mas tem assim, no supermercado, um senhor de uma certa idade que diz que a filha dele nunca vai esquecer quando eu expliquei os instrumentos, né? E coisas assim. E o mundo do rock, para o qual virei um herói, porque tirei aquela peruca, o pó da orquestra sinfônica, da ideia da orquestra sinfônica, e abri as portas para o povo do rock, que é outra geração, é outra gente. O senhor é um maestro sem preconceitos. Totalmente, né? E depois eu sou roqueiro também, porque, sabe, quem nasceu na minha época, quando eram os anos 70, que éramos adolescentes, foi um dos maiores momentos do pop, do rock progressivo, assim, das grandes bandas, Pink Floyd, Yes, Genesis, Queen. Os grandes grupos estavam saindo para fora naquela época, né? Então é claro que a gente era contaminada por isso, digamos. Contaminada é uma palavra feia, mas digamos, a gente não conseguia. As expressões musicais daquela linguagem musical como linguagem contemporânea, para mim, dava mais interesse que determinada linguagem contemporânea da música erudita, que estava buscando um caminho, que foi um caminho que não prosseguiu depois, porque não tinha mais público, né? E essas expressões me interessaram muito mais, a mim como a muitos colegas que chamamos de eruditos, né? O senhor está no Brasil já há algum tempo. Cheguei em março de 90, com uma pausa de 7 anos, onde eu voltei a morar na Itália entre 96 e 2003, assim. Para 20 anos as suas ligações com... Eu vou para o 30º ano, o ano que vem vai dar 30 anos, com uma pausa central, mas com um grande contato igual. E acabou se tornando cidadão brasileiro. Sim. Sem deixar de ser italiano. Sem deixar de ser. Como é que foi isso? Bom, a lei... Eu tentei, na verdade tinha pensado em fazer isso anos atrás. Por questões também pelo mesmo motivo que os meus antecessores, 40, 50, 60, 70 anos atrás, quando vieram para cá, precisaram às vezes, né? Que é uma questão ligada a emprego, né? Tem alguns concursos públicos, por exemplo, que eu não poderia fazer. Já perdi um na época. No próprio Guaíra, no meu 2º ano, que fui mudança de governo, eu não sabia como me contratar, e me ofereceram um cargo comissionado na época, que era um cargo comissionado alto. Era um dinheiro muito interessante, que significava 4 anos garantidos, com 13º, INPS e tudo. Só que precisava ser brasileiro. Então eu não podia aceitar, quer dizer, não puderam me contratar com aquilo, eu fiz outro tipo de contrato de ano em ano, muito menos rentável, mas que dava para fazer o mesmo trabalho.
né? Aí teve um concurso na Unicamp, uns anos atrás, que também precisava ser brasileiro. Aí a minha esposa que me falava, escuta, você tem direito, né? Pode fazer, porque tem uma filha há não sei quanto tempo, não sei quantos anos de residência, sei lá. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, então vou fazer, vou dar essa trafila para ter, já que a lei permite, desde os italianos que promoveram no começo dos anos 90, a recuperação, uma lei, conseguiram fazer passar uma lei, foram especialmente os de Lucca, porque eu tinha um cara que fazia parte da comissão que tocava violino na Orquestra Sinfônica Municipal. Então era, acho que 91, me parece. Ou 90 ou 91. Que conseguiram, e aí fui extensa a todos os povos, né? Mas conseguiram uma lei pela qual quem fosse italiano, no caso, e que precisou renunciar à cidadania italiana para se naturalizar, para poder ter emprego, teria o direito de receber de volta reacquisto. O que acontece? Na verdade, isso, né, é uma questão chamada de tolerada, porque, no caso, por exemplo, eu fiz tiro de guerra como italiano, então eu jurei fidelidade à bandeira. Assim como eu jurei fidelidade à bandeira um ano retrasado, quando recebi a cidadania brasileira, né? Então, no caso de guerra, com qual bandeira, né? Por isso que a questão é apenas tolerada. Mas é uma questão que eu creio hoje em dia, no mundo como ele está hoje, onde as comunicações, as viagens são muito frequentes e as pessoas se movimentam muito para trabalho, etc, etc. Eu creio que seja uma facilitação, uma facilidade, né, que você tem, a qual, se você pode acessar, é melhor ter, né? Tem muito italiano descendente aqui que está tentando ou conseguindo a cidadania, depois de repente não faz absolutamente nada, mas tem alguns teatros na Itália, por exemplo, os teatros B, digamos, que tem uma certa atividade e que tem que ser cidadão europeu, senão não pode ser contratado. Isso, pelo menos até um certo número de anos atrás, quando eu estava ainda naquelas 7, 8, 10 anos atrás, era assim, não sei se mudou, não creio. Então tem coisa, que nem aqui no Brasil, né? Se eu quero acessar um cargo público, fazer um concurso, eu só posso ser brasileiro. Não preciso ser nato. posso ser brasileiro adquirido, né? Então foi uma questão ligada a uma visão futura, inclusive de trabalho. E do ponto de vista assim moral, digamos, afinal das contas eu escolhi esse país para morar. O senhor já se sente plenamente integrado? Sim, total. Desde que eu vim, depois dos primeiros anos aqui, eu tinha já a ideia, alguma coisa me dizia que eu teria ficado por aqui, né? E agora não tenho nenhuma ligação. Para ser sincero, a única ligação, assim, a única coisa que a Itália fez realmente, para mim, é que eu recebi, quando o cônsul era o Battisti, recebi uma onorificência como cavaliere da República Italiana pelos méritos conseguidos no exterior como artista. É uma coisa interessante isso, claro que assinada pelo Napolitano, que era o presidente da República na época. É claro que foi tudo mérito do então cônsul, né, que sabia da minha atividade, propôs, etc, etc. Mas uma coisa que a Itália fez assim, sem saber quem eu sou, na verdade, porque quem sabia quem eu era gente fora da Itália. Era gente que eu recebi por causa do trabalho que eu fiz aqui. Onde o senhor vai, por diversas partes do mundo, o senhor leva a Itália junto? Claro, sim, sim. Então, sou mais eu que estou fazendo alguma coisa para a Itália do que a Itália para mim, né? Porque para quem não tem padrinho político, determinada classe social, determinado grupo, etc, etc, na Itália é muito difícil entrar. Eu acabei fazendo coisas na Itália, né? Na Ópera de Roma, eu regia em Palermo, na Sinfônica Siciliana, mas se você não pertence a determinadas capelas, é muito difícil. Você fura o esquema uma outra vez, mas não se estabelece. O senhor fez mais trabalhos no leste europeu do que na Itália? Muito mais. Eu tenho orquestras que me aguardam com carinho todas as vezes que eu puder. Belgrado,
não vê a hora que eu volte para lá, mas sempre depende do superintendente. Sófia, eu recebi proposta depois do primeiro dia de ensaio que eu fiz, eu recebi proposta para ser titular da Ópera Nacional em Sófia. E fui eu que não aceitei porque as condições de trabalho não eram aceitáveis, digamos. Mas continuamos, digamos, como amigo durante 2 anos. Eu fui o principal convidado, né? E em Ostrava, que é na República Tcheca, também a relação com a orquestra é extraordinária. Em Bratislava, eu dirigi muito. Então, todos esses lugares onde acabei me apresentando um monte de vezes, e todos os lugares que me acolhem de braços abertos, né? Muito mais que a minha própria Itália, né? Como diria o poeta brasileiro, abstraindo naturalmente a questão de trabalho, família, etc e tal, qual seria a sua passárgada? Bom, não sei te dizer. Não sei te dizer. Hoje em dia, assim, a Itália me faz falta. A Itália me faz falta. Me faz falta, porque a Itália é muito bonita, né? Tem muitos lugares da Itália que eu não conheço ainda. Tem muitos lugares que eu conheço que gostaria de voltar e não tenho tempo, porque se eu morasse lá, é pegar o carro e ir até lá. Daqui tem que pegar um avião, ir até lá, tem que ter no mínimo 1 semana, 10 dias. Economicamente é um compromisso muito grande, né? Não sei te responder. Seria a Itália mesmo a sua passagem? Talvez sim. Mas sabe, é muito... A Itália mudou muito. Independentemente do fato que eu não... Estando na Itália, especialmente em Milão, que não é minha cidade, que eu sou de Ferrara, eu estava lançando sinais ao universo que eu queria sair de lá. Porque eu tinha emprego, tinha tudo em Milão, mas não era aquilo que eu queria. Era uma cidade fria, uma cidade que não me interessava. E eu queria alguma outra coisa. Aí o universo escutou tão bem que me mandou para o Brasil. Então, eu assim, percebi isso como um sinal muito importante, porque na verdade no Brasil comecei a fazer muita coisa que na Itália, se eu tivesse sorte hoje, no máximo seria um professor. Da universidade, com um pouco de sorte, salário 1.500 euros. Bem pouco. E sim, tendo uma outra oportunidade, de dizer, ok, olha, aqui eu consegui trazer um pouco da italianidade comigo, trazer a experiência de ter estudado com professores antigos a ópera, então acabei sendo uma referência para muita gente e então me senti mais útil também que não lá, né? Porque era difícil ser escutado. Hoje de manhã falei com o meu ex-professor, somos muito amigos até hoje, e ele me falou, olha, aqui também não creia que assim, no Scala o cara acabou de vai ser mandado embora o superintendente, embora tenha achado não sei quantos milhões lá na Arábia Saudita, mas como o governo não se dá bem com a Arábia Saudita, não aceita esse dinheiro e manda embora o cara. A política acaba realmente manipulando as sortes das pessoas, ao ponto que, como eu disse, a primeira oportunidade que eu tive realmente sem política, porque eu cheguei aqui sem política, eu fui aceito pelo meu trabalho, fui chamado, aliás, em São Paulo por causa do meu trabalho. Tudo que eu fiz aqui foi por causa do meu trabalho. Eu não tive padrinho político nenhum. Inclusive, a primeira vez que eu votei foi ano passado. Eu nem votava. E nem nunca me coloquei como aquele que faz opiniões, né? Criador Nunca, porque de política eu não falo. Né? Eu posso ter as minhas ideias, mas especialmente em dias de hoje, eu prefiro falar de futebol. Saindo daqui eu vou me associar ao Atlético. Agora eu virei atleticano. Eu sou interista da Inter de Milão, sagrada. Mas como aqui a Inter não vem, então saindo daqui eu vou me associar, porque trouxe os documentos da minha esposa, porque fica mais barato. O estádio é maravilhoso, é super tranquilo, a minha esposa vem junta. Então eu virei atleticano porque uns amigos meus tinham um monte de... Na época tinha um cara que tinha um monte de cadeiras cativas e nem sempre usava, então me convidava. Hoje não pode porque tem identificação biométrica. Mas na época convidava, dava o passe, eu entrava, e toda vez que eu assistia o Atlético eu ganhava. Inclusive contra o Santos de Neymar. No primeiro jogo fui contra o Santos de Neymar e ganhamos. Então eu fui considerado pé quente. Aí como eu comecei, eu preciso um pouco de futebol, a Inter não está aqui, né? Então não virei palmeirense, porque o Palmeiras estava longe, né? Então virei atleticano. Então as coisas todas acabaram acontecendo por aqui, né? O senhor já revelou sua paixão pelo futebol. Sim. O senhor já regeu na vida um pouco de tudo. Sim.
Qual é a obra a hora que pega a batuta, lhe vem a verve? Uma obra ou um gênero, você disse? Vamos dizer os dois, uma obra e um gênero. Agora, eu costumava dizer, e de certa forma podemos deixar que isso seja verdade, que a obra que eu prefiro é aquela que tem na estante naquele momento, né? Porque eu tenho que me dedicar com uma exclusividade total àquilo que estou fazendo naquele momento. Como gênero, aquilo com o qual me dou melhor, é que o público responde melhor, é a ópera, né? Dentro delas, eu diria que eu não destacaria uma, assim, mas o mundo de Puccini e de Verdi são os mundos com os quais eu me identifico, né? Embora eu tenha uma paixão desenfreada para Rosenkavalier de Richard Strauss, que é uma ópera extraordinariamente... Eu gosto muito de Richard Strauss, então acho maravilhosa, ou como algumas óperas francesas, que são, agora que é o aniversário de Offenbach, espero que alguém se digne em fazer, por exemplo, os contos de Hoffmann, ou Massenet, Werther, ou enfim, tem algumas óperas especialíssimas no mundo francês, mas digamos que a ópera italiana como gênero grande, e em especial o mundo de Verdi e de Puccini são, digamos, aqueles com os quais eu mais me identifico, que eu tenho mais gosto de ter na estante. Alguma que o senhor nunca regeu e gostaria de reger? O Otello, que eu nunca regi, de Verdi, das importantes, Otello e Aida, que ainda não regi. E de Puccini, que ainda não regi. Das importantes, eu regi Butterfly, mas não é inteira. Fizemos uma seleção grande em Joinville o ano passado, mas uma montagem inteira, com a orquestra inteira, ainda não regi. O resto das importantes regi todas, né? Além de todos os outros, Leoncavallo, né, com Pagliacci, ou a Cavalleria Rusticana, que regi várias vezes. Me falta Andrea Chenier, de Giordano, das grandes títulos, digamos. Essas são aquelas que estão faltando. O resto está tudo dominado. Tudo dominado. O senhor faria O senhor faria uma análise assim rápida sobre o artista brasileiro? Do artista em que sentido? O artista em geral? os dois aspectos, a verve do artista brasileiro e também o cenário atual. Como é que estamos nessa área? Olha, desde que eu cheguei no Brasil até hoje, eu creio que as coisas tenham melhorado em termos de qualidade, especialmente, impressionante, porque as escolas, né, de música, as universidades, as pessoas que acabaram se radicando aqui no Brasil, os próprios brasileiros que tiveram importantes maestros, etc., que viraram professores por sua vez, acabaram criando uma categoria no nosso mundo da música realmente superior aos 20 anos atrás, com certeza, sem dúvida. E, como eu disse antes, uma coisa que sempre me encantou é que o talento brasileiro, que eu não sei se por acaso é devido ao fato que o brasileiro sempre teve que ter aquela arte de arranjar-se, a gente chama no italiano, aqui traduzido como jogo de cintura, digamos, né? Não sei se é isso ou não, mas eu vejo que o talento natural no campo da arte é muito superior ao talento natural que eu vejo na Itália. Numericamente, não sei se porque tem mais gente aqui, mas assim, na Itália você vê, assim, eu pego os meus alunos que eu tinha lá na Itália, na minha época já, ou seja, meus alunos eram nos fim dos anos 80, assim, começo dos anos 90, assim, se eu me perguntasse se alguém que valesse a pena, não. De se transformar em alguém, não. Perder tempo para isso, não. Porque o mundo, o nosso mundo é sangue, suor e lágrimas, né? Que significa a apresentação não é nem a ponta do iceberg, é uma pequena parte, aquilo que está embaixo é uma preparação, é frustração, é falta de dinheiro, é um monte de coisas que você vai ter que enfrentar e mesmo assim ter uma força, alguma coisa que te manda seguir, né? Então, para ter isso, e contrariamente aqui no Brasil, eu segui um monte de gente gratuitamente quando eu estava em São Paulo. Eu estava no teatro, né? E entraram um monte de novos, tanto músicos da orquestra como cantores no coral lírico. E quem era presidente da banca era eu, porque o maestro que me trouxe, que era o Neschling, me disse: você é responsável para isso, ele nem estava, então você é o chefe disso, aquilo. Então eu era presidente da banca.
para entrar todo esse mundo. Entraram uns 40 cantores naquela época no teatro, no coro do Teatro Municipal. E talvez uns 40, 50 músicos, né? Eu responsável era eu, junto com outros, naturalmente. Mas isso me permitiu ver como é que era qual era a qualidade, né? Tinha um monte de gente muito boa que acabou entrando, está lá até hoje. Aí alguns desses eu escolhi, eu falei, olha, eu queria fazer repertório com você. E então, dentro do teatro mesmo, sem cobrar um tostão, com a facilidade, digamos, que eu podia... A vantagem minha era que eu escolhia quem eu queria dar aula. Então eu dava aula só para aqueles que eu achava que realmente valesse a pena. E outro tinha fila que queria, não, maestro, eu falei, não, eu vou dar aula só para eles. Não, mas eu vou pagar, não me interessa. Por enquanto, na frente a gente vai ver. Então todos eles que fizeram aula comigo tiveram ou estão ainda em carreira hoje cantando. Mas isso não aconteceu porque eles fizeram aula comigo. Aconteceu porque eu tive o tino e entendi que aquilo tinha alguma coisa para dar nesse mundo tão difícil, né? E hoje ainda eu dou aula, agora mais esporadicamente, que eu estou viajando bastante, mas não consigo ter um curso, mas tenho muito aluno de regência. Aí eu acabei de dar um curso de regência com a orquestra da Oswell lá em Londrina, que é uma coisa muito rara. O aluno de regência tem a orquestra para reger, que parece um paradoxo, mas é assim. Na Itália também é difícil. Aí eu tenho à disposição a orquestra é uma coisa que gosta de fazer, pense, e aí eu abri um curso que todo ano, esse é o segundo ano, estamos fazendo no começo da temporada. A primeira atividade é um curso de regência. Eu tenho muitos alunos que vêm em casa, de vez em quando, com regularidade, e muitos alunos de canto. Tinha mais antes, né? E os de canto, assim, funcionava sempre da mesma forma. Quando alguém realmente presta, a primeira coisa que eu falo é vai embora. Por quê? Porque qual é a última ópera que fizeram aqui? Então, o aluno de canto vai fazer o quê aqui? O frustrado que não canta. Então, para todos, regularmente, todos eles, falei, pega e vai embora. Pega e vai embora. E os que foram, mínimo para São Paulo ou para a Itália, estão cantando. Então, além de sua família brasileira, o senhor tem uma família numerosa no meio da arte, não? Tem ideia de número de Não, mas algumas dezenas. Algumas dezenas. Tem alguns alunos agora, eu tenho uma aluna muito dedicada, que eu segui durante 2 anos aqui, e que ela acabou entrando no Fantasma da Ópera. Uma aluna que já tinha uns 30, acho, porque ela fez 2 faculdades, já, um mestrado em uma delas, Direito, Filosofia, mas ela queria cantar. Do zero, começou a cantar, e eu segui durante 2 anos, ela fez um teste, entrou no Fantasma da Ópera lá, tem contrato, agora não sei durante quando. E outra menina que disse agora, que não é aluna minha diretamente, mas que foi das nossas crias, como eu chamo, do projeto com a Itália aqui, como disse, está lá em Firenze, agora assim, no Opera Studio do Maggio Musicale, que é um dos teatros mais importantes do mundo, né? Cantou em Sofia agora, na Ópera Nacional. Esse e vários outros. Chama-se Anna Vittoria Pizz, ela é uma mezzo-soprano. É de Belém, ela é de origem, mas mora na Itália agora. De vez em quando a gente troca. Eu falei, escuta, me diga quando você está aqui, pelo amor de Deus, que eu quero que você cante. Porque era uma menina, tinha 18 anos, mas a gente já tinha visto que tinha alguma coisa, né? E ela se mudou para a Itália, usou os créditos, se inscreveu para lá na universidade, se formou e agora está cantando. Conseguiu ficar lá. Ela, o Carlos Morejano, pianista que é extraordinário, com a mulher dele, a Luísa Kurtz, que estão lá fazendo carreira por lá. Mas tem mais, alguns que foram para lá que eram super jovens, outros que fizeram só o biênio e voltaram e conseguiram transformar isso no mestrado, porque a gente na Itália não tem nem mestrado nem doutorado, por incrível que pareça. Temos os conteúdos até o doutorado, a gente já tem compactados no nosso curso, que são 10 anos. Né? E agora tem mais 2, como se fosse uma pós. É nessa pós que muitos foram para lá. Né? Mas os que ficaram aqui também, muitos deles estavam em carreira, começaram comigo. E o senhor mantém contato permanente com vários deles. Alguns reencontrei agora, anos depois, quando fui regente em São Paulo, municipal. Vieram lá, mas às vezes com a questão das redes sociais, a gente conseguiu manter um contato, por esporádico que seja, até com os meus colegas da escola, do colegial lá em Milão. Alguns não moram mais lá,
dois são médicos, amigos, enfim. Essa coisa da rede social deu muita essa coisa. Então, com eles eu consigo ter um contato e quando eu posso convido para cantar ou vou assistir quando posso, enfim. É uma coisa que acontece muito, assim. Maestro, uma mensagem para quem ama a arte. A mensagem minha é sempre mais ou menos a mesma. A música tem que ser assistida ao vivo. É óbvio que isso nem sempre é possível. Hoje em dia temos recursos impressionantes para conhecer repertório, tem Spotify, tem o YouTube, a gente tem de tudo disso. Mas o efeito que faz a música ao vivo é absolutamente avassalador. Para qualquer, já que tenha ido, que nunca tenha ido, é a coisa mais importante. Qualquer seja o gênero que vai assistir. Até a música erudita, que poderia dar aquele medo, ao vivo tira o medo, sempre. Eu espero para todo mundo vir assistir nossos concertos.